Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos os irmãos. Estamos muito felizes de estar aqui na nossa sala virtual para conversarmos um pouco mais sobre esse tema, sobre Gálatas. Nós estamos estudando o segundo capítulo de Gálatas e semana passada nós vimos o começo aí, a vida pelo Evangelho, como é que foi o caminho de Paulo até esse momento em que a igreja passou ali por um problema de que os crentes, os judeus crentes, mas que estavam ligados ao judaísmo, eles queriam que os não-judeus também seguissem a lei, porque, na visão deles, era necessário seguir a lei. Então, Paulo ali alerta sobre a necessidade de que é importante ter a graça mediante a fé em Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, nós vimos ali como aconteceu essa dissensão, digamos assim, no meio da igreja, né? E ele foi comissionado pelos apóstolos para que continuasse o seu trabalho de pregação aos gentios, né? E ele pregou, né, bastante, fez a primeira viagem missionária, enfim, e esteve ali firme, não abrindo mão em relação àquela permissão de que o legalismo religioso entrasse na igreja, porque se isso acontecesse, o sacrifício de Jesus seria sido totalmente em vão. E no ponto em que nós terminamos na semana passada, eu fiz uma pergunta proposta aqui pela revista, mas que é para hoje, né? A gente está sempre falando que Gálatas é para hoje. É possível que líderes religiosos promovam um conflito franco entre si? Isso é necessário ou é mau testemunho? O que você acha? Quando dentro da igreja há uma dissensão, né? Nós vamos ler na Bíblia, né? Ir na fonte e continuando aí, porque nós estamos em Gálatas 2, nós vamos continuar do 11 até o 21, tá? Então, continuando aí, no versículo do 2, do 11 em diante, diz assim: Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de se chegarem ali alguns irmãos mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles irmãos chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia dele. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: Você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? Versículo 15. Fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não-judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim,
nós também temos crido em Jesus Cristo, a fim de sermos aceitos por Deus, pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois, quanto à lei, estou morto, pela própria lei, a fim de viver para Deus. E fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Se eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Nós vimos, eu esqueci de dizer para os irmãos também que eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje, mas para que a gente possa ter um entendimento melhor aí do que Paulo está falando, né? Então nós vemos aí, vamos ver nesses versículos, que houve ali um problema ali entre Paulo e Pedro, né? Então, o que aconteceu? Pedro, ele estava convivendo ali com os irmãos que eram gentios, mas quando chegou pessoas, né, irmãos que eram ligados à circuncisão, né, que desejavam que, como nós estudamos na semana passada, que os crentes, além de aceitarem a Jesus, seguissem a lei, aí Paulo já ficou constrangido, né? E Barnabé também e muitos outros irmãos. Então, Paulo não aceitou isso, né? Então, Pedro e Paulo, eles eram cristãos, né? Já tinham sido perdoados por Jesus, já tinham recebido o Espírito Santo, e eles eram liderança, né? Liderança ali na igreja. E aqui nós encontramos Paulo resistindo, né, face a face ao apóstolo Pedro, contradizendo, repreendendo e condenando, pois Pedro havia se separado dos crentes gentios e não mantinha mais comunhão com ele, né? Aqui a lição faz uma pergunta: por que razão Paulo repreendeu Pedro? Aqui nós vamos falar na inconsistência de Pedro. Está baseado no versículo 11 e 13. Ele repreendeu Pedro porque a verdade do evangelho estava em jogo, né? Porque estava sendo pregado que a salvação é pela fé e realmente, né, pela graça de Jesus. E se a atitude de Pedro ali fosse ratificada como certa, então realmente a lei teria entrado ali na igreja e a verdade do evangelho estaria comprometida, né? Ele não estava pregando uma falsa doutrina, no caso Pedro, mas ele não estava agindo de uma maneira coerente com a mensagem que ele anunciava. Então, queridos, isso é para nós hoje, né? Muitas vezes, apesar de nós não estarmos pregando uma falsa doutrina, mas a gente também não está agindo como deveria agir. Então, que cada um olhe aí para dentro de si, para dentro dos seus passos, dentro do seu dia a dia, né? E esmiuçando mais aqui a lição, no versículo 12, nós vamos ver a causa dessa dissensão. Quando chegou a Antioquia, Pedro se juntou
aos crentes gentios, comia com eles, desfrutava da fraternidade, mas quando chegou esse grupo de Jerusalém, a coisa mudou, né? Então, Pedro mudou seu modo de agir aí. É estranho para nós assim, e foi para Paulo também, porque Pedro, Deus já tinha falado a ele que o evangelho era para todos, inclusive para os gentios, né? Os irmãos estão lembrados lá, e está em Atos 10, de 1 a 16, a visão que ele teve lá em Jope, quando descia um lençol com animais que eram considerados imundos, né, para o judeu, e a voz que ele ouviu era mata e come, né? E foi falado para ele, né? Deus falando para ele que ele não considerasse imundo aquilo que Deus já tinha purificado. Então, era ali uma forma clara do Senhor dizer que ele não tinha excluído os gentios, né? Graças a Deus, porque nós somos gentios, né? Nós somos os não-judeus. Ele não nos excluiu do plano da salvação. E também quando Pedro foi chamado à casa de Cornélio, e ali ele anunciou o evangelho e muitos se converteram. Então, parece realmente uma incoerência, porque depois de Pedro saber e ter recebido diretamente de Deus a instrução que ele não deveria deixar os gentios de lado, ele ali faz fica meio sem jeito, né? Fica meio sem jeito em relação a aqueles homens que vieram de Jerusalém e eram a favor da circuncisão dos gentios, né? Então ele ficou assim, agindo de outra forma, né? A consequência, continuando aí, nós já falamos, né, que ele parece ter esquecido, mas o que aconteceu na verdade? Ele teve medo do pessoal ali da circuncisão, né? E foi o mesmo medo que levou Pedro ali a negar a Jesus. Até mesmo, como nós já falamos, Barnabé e outros irmãos foram levados ali por aquele engodo, né? Então, Pedro continuava crendo no Evangelho, mas falhou na sua prática. E essa atitude foi decepcionante, porque ele era conhecido como um dos principais apóstolos. Então, por isso que Paulo teve aquela severa repreensão em relação a Pedro. Ele não poderia fazer isso. Então, falando na nossa vida hoje, nós temos situações em que a gente precisa se posicionar. E muitas vezes o se posicionar, nos posicionarmos em relação ao Evangelho, pode nos nos colocar em confronto com alguns grupos ou interesses, né? Eu conheço, não sei se eu já compartilhei com os irmãos, de um irmão meu de outra igreja, né, irmão em Cristo, que ele perdeu o emprego, porque o que estava sendo feito ali no trabalho dele era uma coisa errada, né? Dentro do trabalho, ele precisava ficar quieto, né? Foi exatamente o que eles falaram: você fica quieto, a gente está fazendo errado, vai continuar fazendo errado, mas você fica quieto. E ele não pôde coadunar com aquela situação, e ele resolveu perder o emprego. Então, hoje em dia, e cada vez mais, nós vamos ser chamados, nós vamos ser confrontados com a nossa atitude. Qual é a nossa atitude? Qual é a sua atitude? Você vai ficar com o que a Bíblia diz, com o que o Evangelho diz, ou você vai ficar com o relativismo, né? O não tem nada a ver, ou hoje os tempos são diferentes. São coisas para a gente pensar, porque esses conceitos estão sendo massificados aí na sociedade e muitas vezes ou a gente se omite
ou a gente concorda parcialmente, e pior ainda, às vezes a gente concorda até totalmente. Então, que nós tenhamos cuidado de nós. Bom, chegamos aí à doutrina correta a pregar. Aí eu considero que seja até o coração da nossa lição, porque vai falar sobre a justificação, apesar que a gente já vem falando desde o início sobre isso, mas a partir do 15, de 2,15 até o 21, Paulo vai, digamos assim, defender mesmo como seria aí a doutrina correta a pregar, né? Então, ele fala que sobre a doutrina da justificação pela fé e mostra a insuficiência da lei de um lado, e por outro lado o poder de Cristo, né? E que ninguém pode ser perdoado pelas obras que realiza, mas por meio do ato de confiança em Jesus, né? Até que ele cita o autor da lição, Martinho Lutero, que deu aí o primeiro lugar, né, proeminência da doutrina da justificação apenas pela fé. Então, a reação de Paulo está no 15:16. Vamos ler aqui para a gente lembrar. O fato é que nós somos judeus de nascimentos e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus mediante a fé em Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo, Jesus, a fim de podermos ser aceitos por Deus pela fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Eu, quando estava lendo isso aqui, eu estava lembrando que lá quando os discípulos ainda estavam com Jesus, sinceramente eu não vou lembrar qual é o livro, ali dos primeiros evangelhos, né? É Mateus, Marcos, Lucas, João, algum lugar dali, do começo, que vai falando que aquele que cai num cumprimento de uma coisa da lei, ele é culpado de toda a lei. Então, como que as pessoas vão colocar que para você ser salvo, você precisa cumprir a lei, se é impossível você cumprir toda a lei? Então, além de tirar o valor, né, da salvação em Cristo Jesus, é uma coisa ineficiente. Tá? Embora a lei ensinasse o povo a não fazer, não lhe dava a capacidade para cumpri-la. Foi dada para manifestar o pecado e não para salvar. Então, eu estava vendo também em outro lugar, e a Bíblia também fala disso, que a lei serve de aio, né? E eu fui ver o que era um aio, era aquela pessoa responsável pela educação da criança, né? Então, era como se fosse um criado particular. Então, a lei serve, né? Porque ali nós vimos na lei, né? Não adulterarás, não dirás falso testemunho. Então, a lei serve de um guia, ela te mostra o caminho, mas ela não é suficiente para te salvar, tá? Então, vemos aí a reação de Paulo, né? Que ele reafirma que a salvação é pela fé, que não tem outra coisa, ele é veemente nessa afirmativa, tá? Nessa afirmação. E a base doutrinária do Evangelho, qual é? Justificado significa declarado justo perante Deus, né? Livre de qualquer acusação do pecado. A lei não justifica o homem e também não é necessária para completar a obra da justificação daqueles que são justificados por Cristo. Se for assim, então Cristo não seria perfeito o suficiente Salvador. Se formos a Ele para receber o perdão dos nossos pecados, como depois recorreremos a algo mais? Não será o caso dele ser ministro do pecado? Então,
Aí Paulo vai falar, é certo que não, né? Então, se Pedro e os judaizantes estavam certos de que todos os cristãos precisavam guardar a lei da circuncisão, então o ensinamento de Cristo estava errado. E ele teria ensinado a falsidade, isso é, seria um ministro do pecado. Então, a atitude, por isso que Paulo precisou ser firme ali, porque com aquela atitude, Pedro estava dizendo que ele era um ministro do pecado, porque ao invés de estar pregando que a salvação era só por Jesus, ele estava pregando que, com aquela atitude, que precisava de alguma coisa a mais além de Jesus, e não precisa, né? A gente precisa aceitar a Jesus e ser justificados. Deus olha para mim, Edneia, que sou pecadora, mas ele vê o sacrifício de Jesus, né? Eu até anotei aqui de um dicionário bíblico, eu achei muito interessante. Talvez seja uma forma diferente de ver o mesmo conceito, mas é bom que a gente se acostume a ouvir de maneiras diferentes, porque a nossa mente parece que assimila mais. E diz assim, justificação, o que é? É mais do que perdão de pecados. A justificação é um ato da graça, livre de Deus. A justificação é um ato da graça livre de Deus, mediante o qual ele perdoa todos os pecados, nossos pecados, e nos aceita como justos aos seus olhos, baseado somente na retidão de Cristo, até grifei aqui, a nós imputada e recebida exclusivamente pela fé. Justamente contrário da condenação. Então, justificação é ao contrário da condenação, né? Então, ele reafirma um Romanos 8:33, que diz lá, quem tentará a condenação contra os escolhidos de Deus, pois é Deus quem os justifica. Então, eu achei muito interessante, né? Que é um ato da graça livre de Deus, mediante o qual ele perdoa a Edneia e a todos os queridos, né, que estão me ouvindo, dos nossos pecados e nos aceita como justo aos seus olhos, baseado na retidão de Cristo. Então, não é porque eu sou boazinha, não é porque eu sou simpática, não é por nada disso. Não é porque eu faço boas obras, não é por isso. Acho que as boas obras é uma consequência da sua vida com Cristo, porque quando Jesus está vivendo em você, é impossível você ver uma pessoa precisar e você não sentir nada, e você não querer ajudar. Eu acho que é impossível isso. Mas não é pelas obras que nós vamos ser salvos, né? Então, é recebido exclusivamente pela fé. Então, quando você vem a Jesus pela fé, né, e recebe a salvação pela fé, então, você é justificado por Jesus. Deus olha para Jesus para que esse reflexo passa por mim, né? Por isso eu sou aceito por Deus, tá bom? Então, a base doutrinária do Evangelho é isso. Então, a lógica do pensamento de Paulo era que Pedro, por sua atitude de fugir da comunhão com os cristãos gentios, punha Jesus a serviço do pecado, fazendo-o mentiroso, pois dele mesmo Pedro aprendera a não fazer acepção de pessoas quanto à pregação do Evangelho. Então, Jesus ensinou isso mesmo a Pedro. E como é que Pedro estava fazendo essa separação? Aí vem aquelas perguntinhas que vem igual seta, né? Eu gosto da lição porque a gente fica crente que está falando para os outros, está falando lá de Pedro, e a gente se sente assim um pouco confortável, né? Pô, só Pedro que errou, né? Mas não, aí vem uma pergunta que é para mim, para você, e acerta no meio do nosso peito, né? Será que hoje os crentes em Cristo fazem acepção quanto à pregação do Evangelho? Como? Quando? Onde? Nossa, quanta pergunta. Será que a gente fala assim, não, aquela pessoa ali é tão ruim que não merece que eu fale de Jesus para ela? Né?
A gente precisa pensar que muitas vezes a gente tem essa concepção de que uns merecem Jesus e outros não. E a gente está incorrendo no mesmo erro de Pedro, né? Por isso que a gente não pode julgar ninguém. A gente tem que pedir misericórdia e quando o Espírito Santo sinalizar que você está fazendo essa acepção de pessoas, a gente precisa pedir perdão e precisa retroceder, né? Voltar atrás. E eu achei interessante, num comentário também, que teve aquele embate ali de Paulo com Pedro, mas ele não ficou desenrolando aquilo a vida toda. Ele falou e depois ele passou sobre a doutrina correta a pregar. Eu achei isso muito interessante porque muitas vezes a gente precisa conversar com alguém, essa exortação precisa ser em amor, essa daqui precisou ser um pouco assim, né, abrupta, mas a gente tem orientação bíblica, quando você for de uma pessoa, um irmão seu estiver fazendo alguma coisa errada, você chegar com carinho, com amor e falando aquilo, conversando com ele sobre o caminho certo a seguir pela Bíblia, né? Aquilo não fique rendendo, né? Você fala e a partir dali resolveu, acabou, né? Então ele passou para filandou, né? Passou para a doutrina correta a pregar, a reação de Paulo, a base doutrinária do evangélico, que acho que é a coisa mais importante dessa lição. E continuando aí, a defesa inicial pela justificação pela fé, tá? Do 18 ao 21. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois, quanto à lei, estou morto, morto pela própria lei, porque a gente não tem como cumprir a lei, né? Toda a lei. A fim de viver para Deus, eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Tá? E o 21. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Tá? Então ele faz uma defesa bem contundente, bem veemente da defesa do Evangelho. Tá? Então, continuando aí, a defesa inicial da justificação da fé. A argumentação de Paulo sobre a justificação somente pela fé continua, né? Nós falamos que é bem contundente, né? Em resposta à argumentação dos seus críticos, eles entendiam que a justificação pela fé encoraja a perseverança no pecado, pois se Deus justifica pessoas mais, de que vale ser bom. Então, eles queriam ser mais certo do que todo mundo. Então, eles não aceitavam que pessoas que não cumprissem a lei fossem aceitos por Deus. Olha só que coisa, né? Se Deus nos recebeu, como é que os homens podem não nos receber, né? Então, a gente tem que ficar prestando atenção em nós mesmos, nos nossos julgamentos, porque muitas vezes a gente ocorre também nesse mesmo erro. A gente quer ser melhor do que Deus, né? Na questão da aceitação. Aqui ele vem falando, né? Se eu torno edificar aquilo que eu destruí, então eu mesmo me constituo transgressor, né? Já tinha se separado da lei, não pode voltar para ela, né? Aqui Paulo diz que há uma espantosa mudança quando a pessoa é justificada. Morre para a lei.
que foi inteiramente cumprida em Cristo, né? Lá em Mateus 5,17 vai dizer isso. A fim de viver para Deus, o que só é possível mediante a identificação com Cristo na sua crucificação. Então, o crente que está comprometido com Deus, em consequência, o crente está comprometido com Cristo. E agora vive por Ele, né? Então, quando nós somos unidos a Cristo, já não temos a liberdade de pecar. E isso nos infunde uma vida santa. Não que a gente não possa pecar, mas ao pensar que Jesus morreu na cruz por amor a mim, tudo que ele sofreu, então você se separa do pecado, você deseja não fazê-lo, né? E quando a gente faz, a gente peca, que arrependimento, que tristeza, que vontade de não ter feito. E a gente pede perdão, o Espírito Santo trabalha em nosso favor, intercede por nós, e nós somos aceitos novamente por Deus. Mas seria muito bom que a gente não tivesse pecado, né? Então, agora somos diferentes em resposta ao amor e à entrega de Jesus Cristo por nós, né? É o que diz aí no versículo 20. Para concluir essa argumentação, Paulo contrapõe o argumento da justificação pela lei à salvação pela graça. Se o homem é justificado mediante o cumprimento da lei, então a graça de Deus se torna nula e todo o sacrifício de Cristo fica sem sentido. Então, não tem mais nada, não tem nada que você possa fazer, né, para ser aceito por Deus, a não ser crer, chegar-se a Ele pela fé no sacrifício de Jesus, entender que só Ele, só Jesus pode te levar a Deus, e o resto tudo é consequência. A vida cristã, o seu caminhar, as obras que você vai fazer, tudo consequência desse primeiro ato, de ter sido justificado por Deus, né, através do sacrifício de Jesus. Tá? Então, terminando aí, algumas coisas nós aprendemos em Gálatas 2. Né? A primeira coisa que nós aprendemos é a maior necessidade do homem é justificação, é a aceitação de Deus. Né? Precisamos ser aceitos por Deus. A justificação não é o cumprimento da lei, mas é pela fé em Cristo. Isso é a defesa de Paulo. E também confiar em si mesmo, ou na lei, eu botei aqui, em vez de confiar em Cristo, é insulto à graça de Deus e à cruz de Cristo, pois é como achar que não são necessários. Então, a gente não pode confiar que eu vou chegar a Deus porque eu fiz isso, porque eu dei esmola, porque eu ajudei a ou a B, né? Você não vai chegar a Deus por isso, né? Porque dessa maneira você está dizendo que a cruz de Cristo é bom, que a tua salvação não está vindo dali, né? Pelo menos na sua cabeça, né? Confiar em Jesus, sendo unido a Ele, é começar uma vida totalmente nova. Nós estamos mais do que justificados. Descobrimos que já morremos e ressuscitamos com Ele, como resultado do seu amor e entrega por nós. Então, isso, eu estudando essa lição, eu fiquei pensando de como a minha vida cristã precisa melhorar, porque muitas vezes a gente já está há tanto tempo na igreja que parece que as coisas vão pela corrente sanguínea, né? Então é muito bom a gente estudar a Bíblia, estar aqui compartilhando com os irmãos e tal, porque o Espírito Santo vai falando. Eu tenho vivido uma vida nova, você tem vivido uma vida nova? Você está mais do que justificado com Deus, né? Você está justificado por Deus. E se a gente já morreu, né, para o pecado, já ressuscitamos com Cristo, nós somos resultado do seu amor e da sua entrega por nós.
Então, isso deveria fazer com que eu e você fôssemos melhor a cada dia, porque quando você pensa que alguém fez um sacrifício muito grande por você, né, de forma terrena que eu estou falando, você quer agradecer aquela pessoa e você quer sempre agradar, e o que você puder fazer por aquela pessoa. Vamos imaginar aí que você estava a ponto de perder a sua casa, né? Por algum motivo, sua casa estava penhorada, enfim. E chega um dos irmãos, qualquer que seja, e fala: olha, fulano, eu vou pagar essa dívida da sua casa. A partir de hoje você não deve mais nada. Você pode viver aí na sua casa até você morrer, pode deixar para os seus herdeiros, porque você não deve mais. Então, aquela preocupação, aquelas cartas, aqueles telefonemas e aquelas audiências que você estava sofrendo, que estava te trazendo tanta chateação, tanto estresse, você, de uma hora para outra, você não tem mais. Qual seria a sua forma de tratar essa pessoa que fez um bem que você nem merecia e um bem tão grande que você não tinha como fazer por si mesmo, né? Eu acredito que você iria tentar agradar essa pessoa em tudo que você puder. E, da mesma forma, e muito mais, né? Porque a nossa salvação é eterna, não é só para essa vida, e um dia nós vamos estar no céu com Jesus. Então, dessa mesma forma, eu, Edneia, deveria viver para Deus, porque o que Ele fez por mim foi por amor, né? Então, que essa lição, que já falou comigo, disse que é muito bom a gente estudar a Bíblia. Eu falo que quando a gente lê a lição e precisa dar uma aula, é bom que a gente vê a lição por dentro, né? Então, já falou para mim, eu espero que fale para você, e eu espero que você tenha uma semana abençoada, que Deus te abençoe, que você possa estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Um bom domingo, Deus abençoe a todos. Tchau.